que tá te falando as coisas que estão acontecendo dentro do vestiário. Ele falou, fonte, ele falou assim, eu não vou te falar, capitão. Aí eu falei, cara, você vai falar. A hora que ele falou fonte, ele ia falar fonte, eu não entrego, eu dei um soco na porta. Minha mão atravessou, a hora que a porta atravessou, o cara falou o nome. Pokémon e audiência. Esse homem você vai ver ele poucas vezes nesses negócios de coisa. Verdade. De conversa, ele não gosta. Ele gosta de fazer as coisas dele com o negócio dele. Ele é um pouco que a gente fala broncossauro. Mas vou te falar, é um dos melhores coração que eu tive a honra e o prazer de conhecer, de conviver. Ele é capaz de me agredir durante a conversa. E é um cara que tem muitas lições, assim, eu sempre aprendo muito com ele. Negócio de investimento, você me ensinou muito. Eu não fiz nada que você ensinou, dá pra ver. Mas é um cara que eu tenho no meu coração, jogou muita bola. Ídolo só do Flamengo e do Corinthians e da Ponte também, pouquinho. É? Também. Fábio Luciano! Ale, nunca vai nos negócios? Cara, não. Venho ou vim por você, meu irmão, você sabe disso, Mas, cara. Eu respeito respeito todos os trabalhos, mas enfim, não é muito meu perfil, né, cara? De conversar? De conversar alguns assuntos, né? Determinados assuntos. Certo. Eu sei que você mudou também a sua linha um pouco de... Já vai me dar uma de bronca, programa, e é por isso que eu tô aqui também, mas mais pela saudade que eu tava de você. Faz tempo que a gente não se encontrava, a gente não batia papo de bola. Eu sempre falei isso pra você, né? Você é um dos caras que eu convivo, que mais entende de futebol. Tem esse lado brincalhão seu, divertido, que é importante também, mas quando você para falar sobre o assunto mesmo, tem muita profundidade, é um cara que tem muito conhecimento. Enfim, como você falou que aprende comigo, eu também aprendo muito com você, aprendi nas nossas conversas, cara. E é um prazer, é sempre um prazer estar com você, é uma alegria a gente falar de bola, a gente fala mais de bola e brinca um pouquinho menos. Mas você é um irmão que eu tenho, sabe o carinho que eu tenho por você, pela sua família, pelo seu trabalho. E tenho certeza que dentro da nossa linha de raciocínio aqui, a gente vai ter um papo muito bacana, Ale. Caramba, pra mim já podia terminar aqui. Eu senti brilho nos seus olhos, é lágrimas de alegria. Porque a gente tá gravando aqui, né, hoje é dia 9, né, o Pokémon? Dia 9. Amanhã faz uma semana que a Baby Saru foi embora. Exatamente, sinto muito. Mas assim... Conforte seu coração. Cada um tem uma missão, né? Exatamente. O Capita aí. Exatamente. E assim, o fato de ter amizades como as que eu tenho aqui, que eu tô encontrando aqui, me indicam que eu tô num caminho que eu... Exatamente, tenho certeza que a gente gosta muito de você. Já me fodeu, então já... Esse lado eu vou falar um pouquinho também, esse lado da sua mãe também, é algo que você puxou e muito bem, né? Porque a gente conhece ela, sabe a alegria que ela levava à vida. Então é isso, assim, eu tenho certeza que esse lado, enfim, brincalhão seu, vem muito dela também, está no DNA, e o lado... Mas também tem um lado muito bacana, que é o lado esportivo, como eu falei, o lado conhecedor de futebol. E repito mais uma vez, assim, você é um cara que eu admiro, porque sabe muito desse ação. Assim, algumas pessoas sabem, outras falam sem conhecimento, mas você não, você é um cara que conhece do assunto, e quando você para falar de futebol, quando você brinca, a gente se diverte. Quando você para falar sério de futebol, a gente para escutar. E o Fábio Luciano também é um cara que brilha lá na ESPN, nos canal Disney. Agradecer sempre o pessoal de lá, muito... Pozão, João, Plihal. Eles estão me devendo, porque o primeiro que eles liberaram para fazer a resenha foi o Edu Menezes. Foi a primeira audiência negativa que teve no YouTube. Os caras, eles viam... Inverteu. Inverteu. Aí eles agora estão liberando os bons, então sempre... Tá gostando de fazer? Você tá há quanto tempo lá já? Pô, olha, assim, quando eu cheguei na ESPN, eu achava que eu ia ficar 6 meses, assim. A Vivi minha esposa falava assim, amor, o pessoal não vai aguentar você por 6 meses, pelo que você falou, né? Eu achei que ia ficar 6 meses. Eu sou um cara, eu sou o cara que eu falo o que eu penso, que eu, enfim, não sou preso a ninguém, né? Eu falo aquilo que eu acredito que seja bom de eu passar, mas esses 6 meses aí estão indo para 11 anos, eu renovei mais 2 anos lá agora, acabei de renovar. Então, assim, se a gente conseguir levar o contrato até o final, serão 13 anos na casa, cara. É muito legal, Ale. Lembro que a gente trabalhou, né, juntos lá, enfim, a gente fazia alguns eventos, né, que a gente vai falar um pouco sobre também, mas assim, é uma coisa que eu tenho muita saudade, cara, sabe, que a gente trabalhava, a gente se divertia, a gente representava a ESPN também nos eventos, né, e a gente sentiu o quanto a turma gostava do nosso trabalho, cara, mas é isso, assim,
Um cara que chegou para ficar talvez 6 meses, eu achava que ia ser mandado. Eu fiquei um período que toda semana eu achava que eu ia ser mandado embora, mas enfim, o pessoal conseguiu me entender, a gente conseguiu criar um respeito ali dentro, né? E eu também respeito muito as pessoas que estão lá, seja a direção, seja os comentaristas, eu falo isso, né? Eu tenho um sentimento pela ESPN desde o segurança da rua, né? Que é o cara que pega a gente no carro ali, que pega a gente de madrugada e vai até a nossa porta para que a gente, enfim, volte para casa, até o alto escalão lá, é um ambiente que eu gosto demais, sou respeitado e tô feliz pra caramba nessa nova função. Que bom, que bom. Porque tem uma coisa do ex-jogador, né, que muita gente não... É o seguinte, se o cara teve uma carreira, uma boa carreira, você teve uma ótima carreira, se você não fez nenhuma loucura, assim, na parte financeira, assim, das suas coisas, e não separou, Você fala 50-50, 50-50 pesa. você, teoricamente, você não precisa daquele, do dinheiro do teu trabalho. Sim. Você pode ficar, se você quiser, você podia ficar. Exato. E você faz porque você... Eu faço porque eu gosto. Você achou lá, né? Exatamente, eu me encontrei, Ale. Eu, assim, quando eu pensei, né, em aceitar o convite, a gente tem um ambiente no futebol muito bacana, né? E aquele dia a dia, ele é um ambiente que... Da resenha, vestiário. Ele é algo que eu sinto muita falta hoje em dia. E aí, quando eu parei de jogar, eu prometi para mim mesmo que eu só faria algo que eu tivesse quase o mesmo prazer, assim. Qual é? O de eu sair da minha casa, pegar 1 hora, 2 horas de carro e eu me sentir feliz por estar indo, entregar o que eu tenho que entregar e voltar feliz para casa. Legal. Eu achei que isso não ia acontecer, sabe? Eu achava que o meu prazer estava no futevôlei, né? Que a gente joga bastante. Então, assim, quando eu parei, eu joguei meu futevôlei, fazia minhas peladas, e eu falava, bom, não quero fazer mais nada. É isso que me dá prazer. Tá com os meus amigos, né? Tá com um ambiente bacana, fazer o que eu gosto, que é praticar esporte. Mas aí, enfim, veio o convite da ESPN, cara, e eu comecei a sentir isso. No começo é muito difícil, né? Porque tem uma barreira que tem que ser quebrada do ex-jogador, né? Que tem que criar um respeito dentro da emissora, enfim, com profissionais, jornalistas, né? Enfim, eu consegui quebrar essa barreira, como eu falei, consegui adquirir respeito pelo meu trabalho. Hoje eu sou um cara, respeito a todos lá dentro, mas também sou muito respeitado e eu sinto isso, cara. Quando eu saio de casa, por exemplo, a gente faz o resenha da rodada segunda-feira, 11 da noite. Pô, 11 da noite, cara. Eu fico esperando a segunda-feira para eu poder, né, pegar meu carro, saber que eu vou encontrar com o pessoal amoroso, Lugano, Silas, enfim, Luizão, Fábio Santos, a gente vai jantar, bater papo e vai fazer o programa. Então eu tenho esse prazer, eu saio de casa feliz pra caramba, eu acho que a maioria das vezes quando eu vou pra ESPN eu entrego aquilo que eu quero entregar, eu deixo o meu recado lá daquilo que eu vi, sobre a rodada, sobre o futebol, e eu volto para casa feliz, cara. É por isso que, enfim, esses 6 meses aí estão se transformando aí em talvez 13 anos. Ah, que legal. E a gente percebe isso no ar. Quando você está no ar, a gente percebe. Eu agradeço. Olha, o Vampeta teve uma ideia. O Vampeta, a gente está aqui na R3 Team. Sim. R3 Team no CT aqui, muito bonito. O lugar é lindo aqui. Lindo, lindo. Pra quem ama esporte, isso aqui é lindo demais. Mas o Vampeta, ele não deve continuar com a gente. Por quê? Porque eu falei, vai o Fábio Luciano lá, o zagueirão. Ele falou, pô, sabe o que eu vou? Paçoca, porque ele entregava paçoca. Mentira. Não, mentira. Juro por Deus. Não, mentira. É impossível o Vampeta ter falado isso. O Vampeta. Não, é impossível. Mas ele já vai pro RH já direto, né? Porque ou ele não viu... Tem alguma coisa caindo aqui na sua conta da paçoquita e faz não tem, bem, assim. Não tem. Tem, eu sei que tem. Não, juro por Deus. Mas isso não fazia muita parte do meu trabalho. Mas o Vampeta não... Não, mentira, impossível. Depois você me manda essa imagem, se você tiver. Você me manda essa imagem, fala assim, não, o Fábio entregava a paçoca. Exato. Põe aí, Pokémon, não põe não. Bota, coloca aí, coloca. Ele vai atrás de você. A gente começou a pegar mais amizade nos eventos que o Fábio falou, que é o seguinte, eu não sei exatamente, a gente ia agradar os clientes da ESPN, que repassava a ESPN lá, e aí eles pegavam sempre um narrador, um comentarista e levavam um ex-jogador, um ídolo, para jogar a final fazia um campeonato lá, a gente narrava e ficava sempre muito engraçado, né? Porque eles levavam os resenha para lá e tudo, o Edu, eu. E quem também não fazia falta na escala, vamos falar a verdade, porque os caras pegavam lá, tem jogo do campeonato inglês, campeonato alemão. Dá para tirar. Quem que pode ir? Ah, vai o Ale, eu sempre ia sempre o outro narrador. E lá, na viagem, a gente tinha tempo para conversar, para brincar, para se conhecer. E ali eu aprendi, por exemplo, que você ficou meio que um cara que focado
em negócio de investir em imóvel, né? Você Sim. foi um cara que Sim. teve isso sempre em mente, desde o começo, desde o primeiro dinheiro. Sim. É porque assim, ali, minha família, ela vem disso, né? A minha mãe, ela foi pedreira. Meu avô teve 3 filhas e meu avô construía a casa, né? Ele era pedreiro. Só que ele... A tua mãe era pedreira? A minha mãe era pedreira, Porque assim, meu avô, ele construía, ele era construtor pedreiro, fazia casa para os outros, assim, e teve 3 meninas, né? E ele era muito bruto, assim. Se você acha que eu sou bruto, você não tem noção do meu avô, assim. É maior do que eu, a mão dele é, sabe, cara de ossadura grande, sabe? Mão grande. Dava até medo de chegar perto dele, assim, de tomar uma atravessada, assim, de falar alguma coisa. E ele colocou as filhas para trabalhar com ele, assim. Então minha mãe é uma guerreira, né? E eu peguei isso dela, assim. Meu pai também, ele trabalhou em banco, enfim, aí, né, conseguiu ter um pouco mais de sucesso na vida, assim, aí começou a tentar fazer um pouco de construção de casa, essas coisas com alguns amigos dele, e eu acabei puxando isso da família, assim, muito pela minha mãe, né? Meu pai sabe muito pouco disso, minha mãe sabe tudo, assim. Eu nem sabia que tinha um pedreiro, assim, Pedreira, pedreiras. exatamente. Ela e as 2 irmãs, né? E meu avô fez muitas casas para outras pessoas, assim, nos bairros aqui de Campinas, que eles são de Campinas, e eu peguei esse amor dele ali. Meu pai sempre foi o filho terra, meu pai tinha um ditado que era, filho, terra é sempre terra, terra não se perde, sabe? Enfim, é um dos melhores investimentos que tem no mundo, e minha mãe tinha muito conhecimento disso. E aí eu comecei a fazer meio que por vontade deles, né, para agradá-los assim, só que eu entendi que era um investimento bacana, era algo que eu poderia fazer depois que eu parasse de jogar futebol, tanto que quando eu encerrei minha carreira no Flamengo, ali, eu estava ansioso para logo, né, que tinha tomado a decisão, porque eu já queria tomar conta disso, assim, sabe? Então para mim foi muito tranquilo, eu parei de jogar, viajei um pouco com a minha esposa, né, para a gente descansar um pouco a cabeça, e depois eu já entrei nessa frente de construção, e tô até hoje, né, eu aposentei em 2009, então olha quanto tempo tem até hoje de encerramento de carreira, e eu tomei a frente, eu deixei meu pai um pouco mais tranquilo, minha mãe, levo eles hoje nas casas que eu faço só como orgulho, né, estou fazendo uma casa aqui na região para venda, e aí eu levo, né, eu os levo de vez em quando para ver, e assim, só o brilho no olho dele, sabe, meu pai se emociona, meu pai é mais emotivo que minha mãe, e aí meu pai chora, minha mãe se emociona, então tem uma questão financeira, mas tem uma questão de eu trazer orgulho para ele, sabe? Eu falo para as pessoas, eu falo, cara, eu faço isso pela questão da grana, lógico, porque é um negócio para mim, mas o meu maior prazer é ver o brilho no olho do meu pai e da minha mãe, de saber que eu estou fazendo algo que eles fizeram a vida toda, que colocaram alimento para a gente dentro de casa, e eu sinto, sabe? Não precisa nem falar, eles não precisam nem falar para mim, eu vejo no olho deles, no brilho do olhar deles, o orgulho que eles têm de eu seguir, né? Isso que vem um pouco de família, que vem do meu avô, enfim, da minha mãe, e é uma coisa que eu quero fazer para a vida toda, até eu ter saúde também, porque financeiramente é muito bom, eu tenho certeza que traz um sentimento muito bom para eles. E tem uma vantagem também, né? Quando você leva a sua mãe nessas obras, você usa o trabalho dela sem pagar, né? Porque ela ainda faz Não faz. Não levanta o muro, nada? Não faz, mas ela é assim, minha mãe é uma pessoa que ela olha a 10 metros de distância e ela percebe se o piso está mal colocado, se o esquadro, né, se está fora de esquadro. Então, às vezes eu levo ela, não falo nada, assim, só fico andando meio atrás e ela fala, filho, tá bem feito aqui, né? Aí, sabe, filho, esse piso aqui, sei lá, me chamou um pouquinho a atenção. Olha. E aí eu chego na segunda-feira, eu levo esse final de semana, aí eu chego na segunda-feira, o que ela elogia, eu elogio, porque eu sou um cara que eu critico e elogio com a mesma força, sabe, Alê? Eu, assim, se eu tiver que criticar alguém no futebol, eu vou fazer, porque é meu trabalho, mas eu tenho o mesmo prazer de elogiar. Eu posso criticar no domingo, na quarta-feira eu tenho o mesmo prazer de elogiar. E é o que eu faço nas minhas casas, assim, sabe? Eu elogio, quando o profissional merece o elogio, eu faço ele se sentir muito bem, mas quando ele faz uma coisa errada, eu tenho a mesma força de cobrança, assim. Então as coisas funcionam muito bem, porque não é nada pessoal, é com relação a trabalho, né? Então, assim, você trabalha bem, você vai ser elogiado. O serviço não está bem feito, você vai ser cobrado. E aí, graças a Deus, eu consegui criar, né, uma linha de trabalho ali, que todo mundo faz o serviço muito bem feito. Eu vou voltar nessa parte aí do investimento, mas quando você fala, por exemplo, critica o jogador, não é tão comum ex-jogador fazer alguma crítica mais forte para quem está em atividade. Sim.
Você já teve algum problema? Normalmente é assessor que dá uma ligada, manda uma mensagem. Olha, eu tive poucos problemas porque a pessoa, em um momento, achou que era algo pessoal, né? E não era. Eu tô falando sobre algo com relação ao trabalho dele, né? Então, assim, eu não sou um cara que... Eu não pego pesado, tento não pegar pesado para a pessoa achar que tem alguma coisa, algum problema, porque eu não tenho problema com ninguém, né? Até porque eu tô muito distante disso, né? Não posso falar que eu tenho amizade... Hoje, por exemplo, eu não posso falar que eu tenho amizade ou que eu não goste, porque eu não tenho contato com eles. Com quem está em atividade. Não tenho contato nenhum. Já assim, tem contato nem com nós, eu vou, exatamente, você imagina, sabe? Eu vou no jogo, por exemplo, tenho muito acesso ao Flamengo, tenho muito acesso ao Corinthians, e eu sou convidado, pô, vamos no campo, vamos no vestiário. Eu falo, cara, longe disso, minha função hoje não me permite. Caramba. Eu vou não vou falar que eu vou na arquibancada, porque é um pouco mais complicado, mas eu vou no camarote de um amigo, eu vou numa cadeira, vejo o jogo como torcedor. Escondidinho ali. Isso, e vou embora. Mas teve, lógico que tem, de a pessoa imaginar que é algo pessoal. Já teve pessoas que vieram até mim, eu consegui explicar que não eram. Às vezes eu escuto muita gente falando uma questão que é onde pega um pouco para mim, e eu também aprendo, né? A gente aprende com as coisas. Porque às vezes eu toco num lado assim, pô, a pessoa tem que se cuidar fora de campo para entregar dentro de campo. E eu tenho um pouco isso, porque eu fui um cara que tecnicamente eu não fui um Silas, não fui um Amoroso, eu tinha que trabalhar muito para entregar aquilo que era necessário. E eu me cuidava muito também. Então, a minha maneira de ver o futebol, eu sei que as pessoas, outros têm outras maneiras de enxergar, né? Tem gente que, o Vampeta é um deles. Pô, o Vampeta saía anoitado, caramba, e entregava pra caramba. A minha linha não, a minha linha era, se eu não dormisse 10 horas da noite, no outro dia eu não conseguia andar. Então eu trago isso também, porque é uma experiência minha, eu falo pelo aquilo que eu vivi, não pelo que os outros viveram. Então eu pego um pouco no pé disso. Pô, se você não se cuida, se você abusa da noite, se você abusa de uma bebida, se você não se alimenta bem, isso vai ter reflexo hoje ou talvez no futuro para você. Conta chega. E às vezes os jogadores, alguns se incomodavam por isso, assim, sabe? Pô, tá preocupado que eu faço fora de campo. Não é, tô preocupado dentro do meu trabalho, o que você entrega, mas eu sei que o que você entrega em campo, algumas vezes ou muitas vezes, tem relação com a sua vida extra-campo. Mas enfim, aprendi também, agora estou tentando olhar muito mais para o campo, né? Então assim, beleza, a pessoa tem aquele, né, aquele ambiente criado para ele fora, tudo bem, aí eu vou olhar só para o que ele entrega dentro do campo e aí eu vou analisar com relação a isso. Mas é um aprendizado, né, cara? Eu tenho 51 anos, indo para 51, mas eu, né, tenho desejo de aprender, sou um cara que não tenho vaidade de achar que eu sou dono da razão. E, enfim, eu tô conduzindo minha carreira como comentarista dessa forma, e, enfim, eu acho que eu não sou um cara polêmico, eu fujo até de polêmica, só que eu tenho que pontuar aquilo que eu acredito que tem que ser pontuado, mas aprendo também muito com algumas situações. Você viu que você foi citado, né, o Vampeta? Você foi citado porque ele não... Você viu a carreira do cara, dormia 10 horas, tudo você vem falar que ele entrega paixão. Isso é impossível. Aí pegou mal pra você. E ele foi um cara que eu aprendi também. Porque até contei essa história para uns amigos aí esses dias, porque o Vampeta era um cara que às vezes a gente jogava, né, e tinha a liberdade de poder sair depois do jogo e voltar no outro dia para pegar um voo, ou tinha um horário que a turma ficava batendo papo na concentração, e eu era muito jovem quando eu cheguei no Corinthians, e o Vampeta era um cara que ele, mesmo sem querer, me ajudou demais, porque às vezes eu ia, depois do jantar, por exemplo, eu ia querer ficar batendo papo com os caras, até um horário um pouco mais tarde que o café da noite, e ele falava pra eu ir pro quarto, ele falava, ô Fábio, vai pro quarto, cara, que amanhã você tem que correr pra caramba aí, entendeu? Isso aqui não é lugar pra você. Às vezes liberavam, né, depois de um jogo, e aí, não que eu gostava disso, mas às vezes eu achava que era importante estar junto com a galera. E ele falava, Fábio, não, vai dormir, porque você não tem idade, enfim, tá sendo convocado pra seleção, por exemplo, estava muito isso dele. Pô, você tá jogando, você tá sendo convocado pra seleção, isso não é lugar pra você, sabe? Você tá formando sua carreira, você não é como a gente aqui, que já são caras mais cascudos. Então, assim, tinha um cuidado dele, eu agradeço muito. Você vê, e eram caras que tinham uma relação um pouco, tipo Marcelinho Carioca, o Vampeta, o Dinei, são caras que nessa minha formação ali no Corinthians, que, né, você chega em um time bicampeão brasileiro, campeão mundial, enfim, teve esse cuidado, essa preocupação dos caras de, tipo, a gente tá fazendo uma coisa que talvez não seja bom para você nesse momento, sabe? De você construir sua carreira aqui no Corinthians e você ser convocado para a seleção. Então, cara, esses caras foram são, né, até hoje importantes pra caramba na minha vida. Eu não sabia, não. Exatamente. Eu sei que a gente brinca sempre que o Fábio não bebe, não come besteira, não gosta de samba e... Não, eu não bebo, né? Qual que é a outra? Não bebo. Não come besteira. Não come besteira, isso, exatamente.
E eu respeito o samba. Tudo bem, respeito pra mas não é tua não é, eu sou preferida. sertanejo, né? Eu sou do interior. E também nunca traiu a esposa. Então você não tá no nosso ciclo. Não tá no seu. No seu. Agora a gente conversou que eu tô no seu ciclo. Não, agora eu tô porque bem. só falta tirar a bebida, a besteira tá se alimentando bem, porque você tá fininho. Você já teve bem pior com relação a isso. Obrigado. Hoje você tá um cara. Já não, performance pró. Como a gente fala. Eu sou mais disso. Exatamente. É só bebida que falta para você agora. E uma outra coisa que eu vejo você batendo muito, e essa aí eu sou testemunha, que é com relação à liderança, né? Um líder, a importância de um líder. Você foi um líder monstruoso, talvez até na mesma, você que pode falar, na mesma proporção que você jogou muito bem, você era um líder que protegia, que ia no meio dos caras, da imprensa, o caramba, né? Eu aprendi bem, né? Eu tive bons professores. Eu não vou falar que eu sempre fui isso, porque não era, né? Eu tinha os meus princípios, aquilo que eu acreditava. Mas, por exemplo, na Ponte, eu tive o Ronaldão, né? O Ronaldão da seleção, campeão do mundo, como capitão, assim. Então ele falava, eu obedecia, sabe? Eu acho que falta um pouco isso também, né? Os mais jovens... A hierarquia. Exatamente. Ele falava e eu obedecia, assim. Eu brincava um pouco, né? Tem algumas brincadeiras que eu fazia com ele, depois que eu tomei essa liberdade, que eu entendi que ele era não só um ídolo para mim, um exemplo, mas também era um amigo. E, enfim, aprendi pra caramba. Aí eu chego no Corinthians com um pouquinho mais de, né, sabe assim, com um pouquinho mais de respeito, né, porque eu tinha feito uma boa campanha pela Ponte, aí eu pego o Fred Rincon como capitão. Então, olha quais foram as minhas experiências ali, né? E você sempre atenta. E eu atento a tudo. Eu entendia que tinha um momento certo de falar, que não adianta você falar de graça, cobrar de graça, que um olhar muitas vezes tem mais força do que a palavra, sabe? O Rincon não falava nada, o Rincon só olhava para você, você falava, morri, apanhei, acabou minha vida, num olhar assim. O Rincon falou muito pouco comigo de cobrança, só que ele olhava, ele abria o olhão, né? Abria aquele olhão e eu falava, pô, fiz alguma besteira, sabe? Então é isso, eu aprendi enfim, a cobrar com palavras na hora necessária, a olhar com respeito quando é necessário, também ter um olhar de admiração pelo seu companheiro, né, quando faz alguma coisa bacana. Então é isso, cara, eu fui bem moldado. O do Rincon, às vezes ele também passava um pouquinho do olhar, como no caso do Marcelinho. Pega pelo pescoço. Mas eu nunca peguei ninguém pelo pescoço. Não, já pegou sim. Da imprensa já pegou. Não, já peguei, da imprensa já. Quartinho, vai no quartinho. No quartinho, foi verdade. Não, mas é isso que eu falo. Se o Rincon pegou ali no pescoço do Marcelinho, é porque era necessário naquele momento. No pescoço. Eu talvez não tivesse chegado a esse ponto de ser necessário eu pegar alguém pelo pescoço. Quando foi, eu peguei, né? Mas é isso, cara. Eu tive boas referências. Faltou alguém pegar no pescoço do Edilson também. Eu tive boas referências, cara. E aí eu sei o quanto é importante daí você falou do Rincon, aí quando você vai pro Flamengo, você não vai de capitão. Não, aí quando eu chego no Flamengo já é um outro estágio, né? Mas você tinha... Quem era o capitão lá, sabe? Então, quando eu chego era o Roger Flores. Ah, não, aí... então. Mas também... o Roger falou assim, não quero. Fica pra você. Mas você sabe que o cara inteligente, você é um cara inteligente, ele aprende também com as coisas que você não faria, vamos Claro que sim. O que eu faço, que é o contrário... Claro que sim. Eu peguei isso aqui, que acontece durante muito tempo na minha vida, dos 18 até os 27... eu falando de mim que ninguém quer saber. Não, eu quero saber, sim. Era jogador de futsal profissional e era treinador das faculdades, né? Fiquei 23 anos de treinador. Então, durante os 18 aos 27 ali, eu era treinador e era jogador. E eu peguei treinador ruim. E aí o treino não ia, a jogada não ia, a administração de vestiário não. Aí eu não pegava assim, então esse cara não dá para aproveitar nada. Dá para aproveitar muita coisa. O que é o contrário que esse cara faz, que eu acho que eu posso usar, né? Tem isso também, né? Eu peguei um capitão na Ponte, ali, logo no começo assim, da carreira, e aí você vê, uma coisa que me marcou, assim, cara, marcou minha vida. E é uma coisa que eu brigava muito também, né, com relação a quando a gente tinha algum problema financeiro, né, de salário atrasado, eu batia muito pelos caras que ganhavam menos, sabe? Pelos funcionários, enfim. E isso foi uma lição que eu tive, assim, porque eu estava começando na Ponte, a gente ganhava um salário logicamente bem menor, né, porque também era um início de trabalho, a Ponte também tinha suas limitações com relação a isso. Eu lembro que teve uma premiação, assim, de um acesso que a Ponte teve, e eu não estava jogando, sabe? E aí eu cheguei, né, eu fui no capitão, aí, aquele negócio, sabe, você passa no guichezinho lá e pega o seu envelopinho lá que tinha na época, e aí eu fui nele e falei, pô, capitão, queria saber se eu vou ter algum valorzinho, né, porque eu não joguei. Ele falou, Fábio, a partir de hoje, eu pego o meu e vou de férias, sabe? Se você se vira. Caralho! Bem assim, bem Cada assim. cachorro que ama sua... Exatamente.
exatamente. Pô, eu vou pegar o meu aqui, vou sair fora e agora eu vou tirar minhas férias e cada um que pegue o seu. E, enfim, isso não sei se lado bom ou ruim, eu tenho certeza que foi, né, para mim foi um lado bom que aconteceu. Capitão, a vida devolve. Exatamente. Não, e devolveu porque a gente sabe, né, não vou citar o nome, mas a gente sabe o caminho, né, que, por exemplo, eu tomei. Coloca o arroba dele só um pouquinho depois. Para saber. Mas é isso ali. Eu fui um cara que aprendi com isso e eu brigava muito por essa questão. Quando eu tive essa função de capitão, eu briguei muito pelos caras que, por todos, assim. A gente brigava, lutava para que esses caras recebessem até primeiro do que a gente. Enfim, eu no Flamengo tive alguns episódios até do clube querer, em um momento de dificuldade, né? Querer pagar, por exemplo. Chegou a acontecer isso no Flamengo. Do Flamengo, a gente tinha um clássico contra o Vasco importante, o Flamengo estava numa situação financeira difícil, e agradeço, tenho um orgulho gigante do que o Flamengo se transformou hoje, né? Porque eu peguei um Flamengo muito complicado, um Flamengo que eu falo, né, e o torcedor me entende com relação a isso, era o Flamengo do Maracanã, sabe? Do Zico, dos jogadores, era o Flamengo que quando ia para o Maracanã, era uma potência, né? 70 mil pessoas, a história de conquistas, enfim. Só que a estrutura e a questão financeira era muito problemática, assim. Hoje o Flamengo se transformou. Mas assim, eu peguei um episódio no Flamengo que o clube fez um movimento de, como não tinha dinheiro, de pagar só os titulares daquele jogo, sabe? E o dinheiro acabou entrando na nossa conta. E aí eu senti um movimento dentro do ônibus, né, que a gente na época não tinha nem, a gente ia no caixa eletrônico para tirar o papelzinho para ver se tinha saído o dinheiro ou não tinha muito aplicativo. Né, os caras iam lá, na Gávea tinha um caixa eletrônico, o pessoal saiu o dinheiro, todo mundo corria lá e sacava o extrato e eu comecei a ver gente comemorando e gente chateada no ônibus. Só que o pessoal tinha tinha muito respeito, então eu percebia mais nos olhares do que via até mim para falar as coisas. E eu senti um ambiente ruim, o cara tá murchinho, tem um comemorando, o outro tá muito murcho. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí os caras, capitão, parece que saiu o pagamento, né? E saiu, meu extrato tava, mas não saiu para todo mundo. Puta. E aí eu lembro que eu liguei pro Kleber Leite lá, que é um cara que eu tenho até hoje carinho, né? Eu tenho um sentimento muito bacana por ele, porque ele que me levou pro Flamengo, ele que me entendeu em muitos momentos. E eu convenci os jogadores primeiro, que aquilo não ia acontecer, quem tivesse recebido, e que o dinheiro ia sair da nossa conta. Ou ele ia ser pago para todo mundo, ou ele ia ser dividido, que saiu para todo mundo. E aí, assim, acho que foi a primeira vez na história de um sistema bancário que o dinheiro entra e sai da conta, sabe? Num sábado, porque era uma sexta-feira à noite. Eu falei, se no sábado tiver desse jeito, eu particularmente não entro em campo. O dinheiro vai ter, ou ela tem que sair, divide, ou sai todo mês, exatamente. Então eu aprendi, né, sabe? Aprendi. Mas não teve algum boleirão que falou, ô capitão, se mete nisso aí. Não teve. Não teve, porque aí pegava pelo pescoço. Aí eu pegava ali. Eu pegava porque se é um grupo, né? A gente fala que é um grupo, né? A gente fala que é uma família, não fala? Que sempre a gente é uma família. Que é mais diferente. Não, eu entendi os problemas, né? Claro que tem gente que tem mais problema do que outro, tem mais contas para pagar do que outro, teu aluguel é mais caro do que outros, entendeu? Mas enfim, cara, a hora que a gente tá no campo ali, não é todo mundo igual, lógico, né? Se você ganhar um valor X e o outro ganha Y, mas na hora do campo, todo mundo luta igual. O que vai receber é um mérito seu, uma conquista sua. Mas enfim, esse foi um episódio que eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu tenho orgulho de ter enfrentado torcida organizada para proteger jogador, botar minha cara ali sozinho numa situação. Tenho orgulho disso também, de brigar pelos jogadores e fazer entender que é pra gente, se for para receber, vai receber todo mundo. E se não for para receber, não vai receber ninguém. Eu conseguia movimentar jogador com 3 meses atrasado, entrar no Maracanã, né? No Corinthians eu não tive muito problema, no Flamengo eu tive mais. Mas fazer os caras esquecerem toda essa questão extra-campo para correr pra caramba dentro do campo, que é difícil. Né? Eu tinha bons argumentos de que, os caras estão aqui, 70 mil pessoas, tem muita gente que vem aqui, também não tem dinheiro, também está se desempregado. Que é a única alegria a gente consegue transmitir, a única alegria dos caras é essa. A gente tem problema que vai ser resolvido na semana. Na quarta à noite, no domingo à noite, a gente é a alegria desses caras, entendeu? Até me arrepia, como é que eu fico, é foda. Entendeu? Mas é isso. Acho que esse é o capitão de verdade. Pegar também o cara da imprensa que faz leve e traz. Esse aprendeu. Deu um soco na porta, quebrou. Minha mãe atravessou uma porta de madeira. Você falou, vamos conversar? Porque tava, enfim, né? Todo mundo aprende, né, com relação a isso. Talvez não tomaria essa atitude, eu não tomaria. Mentira, tomaria do mesmo jeito. Mas é isso, assim, eu tava, assim, a Gávea, a gente treinava na Gávea e era tudo muito aberto, né? Não é que tem hoje. E eu achava legal pra caramba, sabe? O portão fechado,
é dessa geração, sabe? E eu respeito, é legal, o cara tem que treinar, não sei o quê. Só que o nosso termômetro era o treino aberto, sabe? Então, assim, se eu estivesse treinando mal o coletivo, a torcida já sabia, pô, esse cara tá treinando mal pra caramba, tá roubando, tá dando migué. É por isso que não tá conseguindo entregar no jogo. Então era um baita de um termômetro. E, por exemplo, Corinthians e Flamengo, quem assistia treino era organizada, não era o torcedor comum, né? Eram 10 torcedores comuns que vinham de um determinado lugar, de fora do estado. Porque sempre tem por que esse cara não tá jogando? Exatamente, tá vendo treino. Entendeu? A imprensa tá vendo treino. Você tá entendendo? A gente perdia a coletiva, era crise, pô, lembra? Pô, perdi o coletivo de sexta-feira com o clássico no domingo, era uma crise. No jornal lá, por exemplo, Corinthians perde pros reservas e gera crise antes do clássico. Pô, era isso. Então você não podia nem perder o coletivo. Você tá entendendo, cara? Então, são situações que a gente viveu. E aí esse cara tava... Não, e aí esse cara, a Gávea era, o vestiário da Gávea era para essa galera que assistia treino. E tudo que a gente falava, vazava no outro dia, né? E aí me incomoda, né? Porque tem hora que você tem que cobrar um jogador, que você tem que falar um pouco mais duro, enfim. E aí isso tudo era transmitido pela imprensa, pela quase a mesma pessoa. E aí me incomodou, e aí eu marquei uma reunião numa sala na Gávea, no fundo lá, onde não tem ninguém acesso, só tinha jogador. E eu fiz meio que, não, vamos levar pra lá, nem falei de fofoca, vamos levar pra lá, vamos uma reunião só nossa, e levei. E aí eu fiz uma cobrança, já tinha uma ideia mais ou menos de quem podia ser, né, o jogador. Você jogou joguei uma isca, exatamente. Chegou no outro dia, apareceu lá o que eu tinha falado. Eu falei muita coisa que joguei mesmo para que fosse exposto, né? Para sentir. E é isso. E aí chegou no outro dia, já estava no jornal tudo que eu tinha falado, assim. E aí não aguentei, cara. Você falou, Aí eu chamei, né? Tinha aquela área na Gávea, tinha uma área da imprensa. Aí eu chamei a pessoa, falei, pô, vem cá, eu preciso falar com você. E, né, capitão, vem cá. E ele veio. E só que quando você entra na Gávea, tem um vestiário, tem uma sala deixava ali um queijo, um Gatorade, uma sala ali, uma sala de apoio. E depois já tinha o corredor para entrar no campo ali. E aí, a hora que ele conseguir trazer ele para perto de mim, eu já empurrei ele para dentro da sala e tranquei a porta, aquela chave velha, sabe aquelas portas de madeira, chave velha? E eu lembro que ele encostou na porta e ficou. Aí eu falei assim, irmão, deixa eu te falar, cara, eu só quero te fazer uma pergunta. Quem é a pessoa, quem é o jogador que tá te falando as coisas que estão acontecendo dentro do vestiário? Ele falou, ele falou assim, eu não vou te falar, capitão. Aí eu falei, cara, você vai falar. A hora que ele falou fonte, ele ia falar fonte, eu não entrego, eu dei um soco na porta. Minha mão atravessou, a hora que a porta atravessou, o cara falou o nome. Aí eu, pode sair. E aí, enfim, eu não peguei esse cara pelo pescoço porque era um garoto, né? E aí na minha conversa era isso, era uma troca, né? Tipo, que ele elogiava o jogador, quando, por exemplo, o concorrente da posição não ia bem, era muito mais criticado do que o normal, e depois era, pô, mas se o cara tá tão mal, por que não dá chance para essa pessoa? Entendeu? Então era uma troca, né? O cara levava. Tem até hoje. Exatamente, tem até hoje. É isso que eu falo, a gente vai aprendendo, né? A gente sabe que não adianta você lutar contra tudo. Mas esse tipo de liderança é mais difícil encontrar, né, no futebol? Hoje acho que é mais complicado. Eu acho que teve, né? Porque, como eu falei, eu tive referências com relação a isso. Acho que hoje a gente perdeu um pouco, né? Acho que o capitão hoje, não sei, é muito cara que, sei lá, que tira a moeda ali, que sabe, que aparece com a faixa no braço, que dentro do campo tem uma liderança, ela pode ser uma liderança de personalidade, né, ou uma liderança técnica, o cara o melhor do time é o capitão. O cara de tamanho, né? De tamanho, exatamente. Acho que falta um pouco isso pra gente hoje, mas eu entendo a geração, assim, nossa geração era meio que moldada a fabricar, né, essas lideranças, né, e a gente tem várias, né, a gente tem o Dunga, por exemplo, né, um exemplo. Eu nunca trabalhei com o Dunga, mas, pô, você fala, eu olho pra ele e falo, pô, mas esse é o capitão, cara, sabe, é o cara que tá sempre ali cobrando, que tá sempre instigando, tá sempre querendo vencer, como outros também, o Rincon era um cara desse, o Ronaldão era um cara desse, mas pra mim é isso, assim, eu acho que eu exerci bem a função de jogador, consegui entregar, e como liderança também. Você vê no Flamengo, Ale, a minha identificação com o Flamengo é muito maior de liderança do que como jogador. Porque eu tenho 2 cariocas no Flamengo. E as pessoas, tipo assim, eu vou pro Rio, é só capitão. Ninguém chama meu nome. Não tem Fábio Luciano, não existe Fábio Luciano. É só capitão, sabe? Pô, capitão, capitão, capitão. Cara, tem cara no Flamengo que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né? Campeão de tudo, na verdade. E eu acho que parece que o torcedor flamenguista, diante de alguns nomes, tem essa imagem ainda maior de mim. Só que é pelo capitão. Não é pelas conquistas em si, sabe? Porque eu não tenho tantas. É pelo que eu entreguei, porque sabe? Porque fazem muitos problemas, né? Muitos problemas, cara. E eu sempre falei isso. Eu fui criado na ponte, né?
E eu ia na arquibancada da Ponte, eu fui da torcida jovem da Ponte, eu fui da Serponte, eu entrei em briga, aí eu já apanhei de polícia, eu viajava em ônibus de torcedor para ir para São José do Rio Preto, cara. Pô. Eu era apaixonado por torcida organizada, assim, de moleque. Eu falo, fazer o que era a minha época, era o que eu vivi. E aí eu tinha uma turma que era criado comigo em Campinas, que eram de torcida organizada. E aí a gente tava sempre junto. Aquele negócio, que é a loucura. Só que quando eu comecei a jogar, a fazer a base, e quando eu comecei profissional, eu escutava desses caras ali assim, pô, Capita não, né, que não era Fábio. Pô, Fabinho até. Pô, Fabinho, deixa eu te falar, velho, nosso sonho era defender a Ponte lá dentro, né? É o sonho, né? O torcedor, o sonho dele é jogar. Lógico. Ele falava assim, pô, mas é você que representa a gente. Só escutava isso, sabe assim? Pô, irmão, você representa a gente lá no campo, você representa a gente lá no campo. E eu carreguei isso, então eu jovem, né? Eu jogava representando os meus amigos, automaticamente a camisa da torcida que eu vestia, entendeu? Então eu sempre achei isso. Pô, eu sempre falei isso, eu falo de coração aberto, porque eu não sabe que eu não sou de fazer cerimônia. Eu sempre senti isso. Pô, eu sou o representante dos caras da arquibancada. E eu fui construindo a isso, sabe? Então eu ia no Corinthians lá, o cara invadia, quebrava tudo, e eu me envolvia com aquilo. Sabe? Ao mesmo tempo que eu estava sendo pressionado, eu falava, mas se fosse comigo eu faria o mesmo, como já fiz na Ponte, pô, de Você viveu aquilo? Já vivi, pô, entendeu? Então, é isso, eu vivi isso, até isso me moldou pra caramba. Quando eu ia, por exemplo, no Flamengo, invasão lá, cara, eu falava, cara, rapaziada, eu entendo o que vocês estão passando, sabe? Eu entendo essa frustração de vocês, de a gente, pô, vocês irem pro Maracanã, viajar, a gente não tá ganhando. Mas vamos tentar conversar, vamos tentar alinhar. Falava a mesma língua. Falava a mesma língua, mesma língua. Porque eu vivi isso, pô, eu era assim, ali, eu treinava na Ponte, tipo, de manhã ou de tarde, e quando tinha jogo da Ponte, eu já ficava direto, às vezes eu nem jantava, cara, eu ficava para ver jogo da Ponte, entendeu? Eu já assistia o jogo do profissional. Eu tinha os caras do profissional da Ponte, pô, o cara não tinha ninguém, tipo assim, sei lá, não sei na época quem é, o que é o Cristiano Ronaldo, o Messi hoje, pra mim eram os caras da Ponte, meu. Eu olhava, eu só queria ser aqueles caras, eu não desfocava daquilo. Tanto que a pessoa fala assim, mas o Corinthians, o ídolo do Flamengo, eu não tinha, cara. Eu só olhava pros caras da Ponte, eu só olhava pra Ponte, era Ponte, era cego na Ponte, entendeu? Porque eu torcia, eu queria que a Ponte ganhasse, sabe? Eu tinha essa relação, só que isso me ajudou demais pra eu vestir a camisa do Corinthians, pra ir pra Turquia, que a Turquia também é um outro cenário de, pô, paixão absoluta, fanatismo no Flamengo. Então é isso, cara. Eu fui moldado dessa forma. Mas até você, esse é um lado bem positivo, que pelo menos eu acho, né? E que realmente eu acho que faz muita falta no futebol de hoje. Mas às vezes até na relação com os seus colegas, você era um pouco, falar chato, mas mais rigoroso. Sim. Tipo, perder o jogo não pode brincar. Puta, exatamente. Não pode falar, ó, vamos jogar com os caras hoje, os caras hoje tem vários bons. Sim. Você pegava no pé dos caras do... Eu pegava, e até estou aprendendo, né, porque hoje é um pouco diferente isso, né, por exemplo, a gente grava o Fábio Santos, né, o Fábio acabou de parar, a gente tem umas discussões bacanas sobre isso, sabe, porque eu penso assim, pô, tá errado, mas eu penso assim, pô, perdi um jogo, não tenho cara de sair, e o Fábio fala, Capi, tem que sair, cara, você tem que ter sua esposa, você tá trabalhando, você tem direito de sair, eu sei que tem direito, mas tem coisa que na minha cabeça conflita. Que não é a hora. E o Fábio Santos é um cara que tá me ensinando pra caramba. Deixar um beijo pra ele, né? Porque o Fábio é um cara, assim, espetacular. Nosso time mas o Fábio, por ele ter encerrado, ser o último do nosso time da ESPN, ele conviveu com essa galera. Então ele sabe, tem coisas que eu era muito duro, muito rigoroso, muito rígido, assim, com algumas coisas que eu pensava. E a gente vai ficando um pouquinho mais maleável. Não que eu faria, mas que eu entendo por que acontece. Mas eu era isso, cara. Eu perdia, eu não aceitava trocar a camisa. Sabe? Nossa, meu cara veio trocar camisa comigo. Na Liga dos Campeões, vocês enfrentaram uns caras muito pica, né? Tipo... eu trocava quando eu ganhava, sabe? É isso, né? Tipo assim, eu tenho uma foto minha, não falo que eu não trocava, porque eu tenho uma foto minha saindo com a camisa do Manchester United, né? No campo do Fenerbahçe lá. Pô, ganhamos 3-0, o Cristiano Ronaldo bati pra caramba nele. Tipo, nossa senhora, nossa, da hora, velho. Bateu? Pô, mas muito. Tipo assim, mas você ganhar do Manchester United 3-0, a gente ia tomar de 6 lá na Inglaterra. E aí imagina quando veio pra casa, a torcida, sabe, meu Deus, que vai ser uma vergonha. E aí a gente meio que cego, cara, a gente vai ganhar isso aqui, meu. Tipo, pode ser que não ganhe no jogo, porque o time dos caras era sabe? Tá louco. Só que na porrada a gente vai ganhar. E aí eu já comecei, abri a caixa mesmo e tava numa noite feliz com relação a isso. Sabe aquela noite feliz? Você chega e o árbitro não tolera um pouco mais, onde é pra vermelho dá amarelo, onde é pra, sabe, assim, onde é para amarelo não dá nada. E a gente ganha o jogo 3-0. Ele reclamou com você, não? Não dá nem tempo de reclamar, viu? Olha, não dá nem tempo de reclamar, cara. O jeito que tava aquela atmosfera ali tava legal
pra isso, assim, sabe? Estádio lotado, o time motivado, mas é isso. Eu, quando perdia, não aceitava. Mas os caras, por exemplo, os caras falam assim, porra, vamos jogar com o Cristiano Ronaldo. Os caras do teu time. Sim. Você dava dura neles também? Não, dava dura do cara achar que o cara era melhor que a gente podia, pô, dava pra caramba, ali. Na Turquia eu tive muito isso, cara. Tive porque o turco, ele tem um jeito de pensar assim, sabe? Isso é histórico, enfim. Então, os enfrentamentos na Champions eram enfrentamentos pesados, né? Pô, a gente jogou contra o Milan, aquele Milan que eu sei a escalação completa do Milan, né? Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Serginho, era Gattuso, Pirlo. Tá louco. Esse era Seedorf, Kaká, Inzaghi. Uma seleção do mundo. Shevchenko, aquela seleção do mundo, cara. E aí, pô, e os turcos, pô, não dá pra ganhar, sabe? Não tem como ganhar, sabe? Essas coisas meio assim, cara. E, pô, não vai, vamos tomar subida. vamos tomar um monte. A gente vai sofrer pra caramba, mas vamos pelo menos lutar, né? Na Turquia eu vivi mais isso, no Brasil não. Porque no Brasil, eu no Corinthians, eu joguei numa seleção. Então a gente sempre entrava pra ganhar. No Flamengo, apesar dos problemas que a gente tinha financeiro, era Flamengo. A gente tinha a questão do Maracanã. Obrigado, viu? Então, na Turquia, eu passei um pouco mais disso, sabe? De ter que mostrar para os caras que, mesmo os caras sendo melhores, assim, tecnicamente, que a gente tinha condição. Não tinha, porque a gente apanhava para cá, na Champions principalmente. Mas no Brasil, eu consegui jogar em bons times, sabe? E brigar por título. Você sempre olhava. Na Turquia também. Olhos. Na Turquia, eu tenho 3 anos de Fenerbahçe, eu tenho 2 títulos nacionais, eu tenho 2 finais de Copa. Na Champions era um pouco mais complicado, até pela questão do limite de estrangeiro. Quando eu cheguei lá, era um limite de estrangeiro, acho que eram 3 ou 4 só. Quando o Zico lá faz a melhor campanha do Fenerbahçe da história com Alex, Lugano, já eram liberados acho que mais de 10. Então o nosso time era muitos turcos e poucos estrangeiros. Quando o Fenerbahçe começou a abrir, né, o Campeonato Turco começou a abrir mais vagas para estrangeiro, para poder jogar na Liga Turca e para jogar Champions, os times conseguiram ter um pouco mais de sucesso. Não foi a fase que eu peguei. E foi nessa passagem na Europa que você conheceu o nosso Rui Costa. Rui Costa. Rui Costa. Não, eu conheci o Rui Costa. Não, claro que você conheceu. Eu conheci ele, mas depois que eu parei. Porque eu fui, depois que eu me aposentei, eu fui fazer eu gostava de ver jogos, gosto até de ver jogos. E aí eu fiz um período na Europa, eu fui ver jogos da Champions, então eu fui para Itália, fui para Espanha, fui para Portugal, e lá eu conheci o Rui Costa, jogador, e era dirigente, era diretor do Benfica. Porque numa dessas viagens que a gente foi... Isso é ridículo, cara, isso é ridículo. Isso é maravilhoso, cara, porque a resposta é melhor do a consequência. Você vai falar o horário, né, que foi isso, foi 7 da manhã, foi 6:30 da manhã, a gente indo de madrugada para ir para o aeroporto, eu tava sonolento, então vai, nem que você tivesse... então vai, fala. A gente tava lá na Bahia, lá no Transamérica Comandatuba, mó hotel de bonito. Não, hotel bonito. Bonito. Mas bonito. A gente tinha que pegar balsa e ficar lá no... Os ricos ficavam lá. Ficava lá. E vocês vão dormir onde? Pega a balsa, vai lá pra pensão. Caraca, vai lá pra pensão da... Tem uns que não queriam. Do tio João. Tem uns que não queriam ir. Mas tem uns que queriam. O Djalma não quis ir, o Djalma... O Djalma daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. O Djalma é difícil, cara. O Djalma, você é um gênio, cara. O Djalma é maravilhoso, deve risada. Aí, estamos indo embora lá do... Eu não sei como é que tá hoje, que eu nunca mais fui lá naquele... É bem de rico. Aí não tinha estrada asfaltada para você sair lá de comando. Buraqueira do caramba. Buraqueira, o motorista foi pegar nós, eu, você e o Edu. Isso. Né? E nós estamos indo pro aeroporto. Quicando pra caramba. Pra caramba. Aí o motorista reclamando, Silas, o motorista reclamando. Pô, meu, essa estrada não dá, meu. Essa estrada não dá. Os caras falaram que ia asfaltar. O Rui Costa veio aqui semana passada e falou que ia asfaltar isso aqui, mas até agora nada. Verdade, cara. O capitão lá atrás. Eu fiquei pensando primeiro. Rui Costa teve aqui? Falei, pô, o que o Rui Costa veio fazer aqui, cara? Aí pô, teve aqui, falou que ia asfaltar, meu. O Rui Costa também, vou te falar. Começou a meter a boca no cara. Aí o capitão falou, deixa eu falar. Se o Rui Costa falou, eu conheço o Rui Costa. Se o Rui Costa falou, ele vai arrumar. Eu falei, pô, ele não tem obrigação de arrumar, eu falei. Eu falei, cara, mas deixa eu te falar, ele não tem obrigação de arrumar, meu. Ele não tem obrigação de arrumar, Márcio, eu falei. Aí o cara, como não? Lógico que ele tem. Eu falei, não tem, cara. O cara, pô, ele vem aqui às vezes de férias, ele vem aqui de férias. O cara vai asfaltar uma rua toda, do hotel até a cidade. E aí o capitão, esse cara tá vivo, é um milagre. Porque ele começou a discutir com o capitão, ele falou, pô, o Costa jogava pra caralho. Aí o motorista falou, nem sabia que ele jogava bola. Aí eu falei, pô, o cara vem de Portugal pra cá e vocês estão cobrando o cara ainda. Nossa, a hora que eu olhei no retrovisor, cara, eu vi o Ale rindo, o Edu mijando na calça. Eu falei, cara, o que eu falei? Não me liguei ainda, não me liguei.
Falei, cara, o que eu falei de errado? Aí o Ale, Capita, deixa eu te falar, eu sei que você conhece o Rui Costa, tudo, mas esse Rui Costa que ele tá falando é o governador do estado. Nossa, na hora, eu mexei na hora. Eu falei, cara, isso vai levar a minha vida toda, cara. Aí, pior, o que ia acontecer de pior aí? Aí a gente tinha um grupo. Isso. Que era o grupo ali, o César Sampaio, Sim. que é um amor, Alex Cabeça Grávida, Djalminha, Paulo Nunes, Sim. o Edu tava no grupo. Edu, Tava, acho que tinha o Reinaldo, o saudoso Reinaldo, do Pagode. Sim, exatamente. Pegamos Turma boa. o que tinha de pior no coisa, tem o grupo. Aí no grupo começou. Ó, pergunta pro Capita aí do Rui Costa. Caralho, isso aqui, papapá. Aí o Alex, ó, conheço o Capita, meu, ele vai te bater. E não sei quem, não sei o que ela. Aí eu falei assim, ó, me bater ele vai quando eu contar essa história na televisão. Exatamente. Porque, Silas, eu tenho um conteúdo desse. Eu não vou guardar pra mim, cara. Não é justo com a nação. Exatamente. Aí ele falou assim, se você contar, vou ficar 1 ano sem falar com você. Não, eu falei pra ele assim, a gente é amigo, é irmão. É, isso. Eu falei, agora eu vou entender qual é o tamanho do nosso relacionamento. O que vale pra você mais, é a amizade ou é o like? Aí ele já começou, capitão, não começa, o like é importante pra mim. Aí eu falei, mas eu só vou entender se é mais importante a amizade ou o like. Se for mais importante a amizade, você não vai contar. Se for mais importante o like, você vai postar, só que eu prometo pra você que eu vou ficar 1 ano sem falar com você. Aí ele falou, eu posso pensar? Eu falei, lógico que você pode. Chegou no outro dia, ele só mandou o link pra mim. Capitão, não aguentei. Aí eu falei, então a partir de hoje, vamos supor, dia 9/2 de 2026, dia 9/2 de 2027, a gente se fala. Eu bloqueei ele em todas as redes sociais. Tudo. O WhatsApp, ele passa. Eu ia num evento com ele, eu passava, não cumprimentava. Lembra? Você ia num evento, eu passava reto. Aí eu falei, capitão, 9/2 de 2027. E esse pode pensar, só para explicar, pode pensar, o que pra mim é pode pensar? Eu não sei, não sou bom de pensar. Eu fui no Alex Cabeça Grávida. Sim, cabeça. Alex, gente boa, Alex. Será que ele tá falando a verdade? Será que ele tá falando a verdade? Tá falando, porra, ele falou, ali, 1 ano sem falar, meu. 1 ano é muita coisa, cara. Mas o Capita é fogo, cara. O Capita, ele... Eu falei assim, mas eu acho que ele tá brincando, meu. Não é possível, cara. Aí ele falou assim, cara... O Alex não falou assim, é brincadeira, ele não falou. Mas também não falou assim, não faz isso. Eu chamei você depois de quanto tempo, exatamente? 1 ano, meu, eu não lembrava da data. A hora que deu, eu marquei nas notas do telefone, marquei. Cara, é maluco. Aí eu falei, por exemplo, 1 ano depois, chamaram o Ale. Aí chegou, eu comecei a desbloquear de tudo, começou a aparecer Instagram, WhatsApp, eu falei, e aí, Ale, tudo bem? Não. Nada. Não, a única coisa que eu fazia, eu falava com os caras do grupo, isso, assim, fala pro Capita, meu. Isso, Capita é meu amigo. Ele falou, não tem jeito, Capita. Eu te amo, cara. Essa história é muito boa, muito boa, cara, muito boa. Ó, pra quem não, eu sempre gosto de contar o quê? Os bastidores do carnaval, ok? O Capita falou assim, Ale, eu não vou em nenhum lugar. Você pode ver aí, pode pá, pode pum, pode pê. Não vou em nenhum lugar, vou com você, porque eu gosto de você exatamente. E tal. Eu falei, pô, que legal, que presente que é. É a presença de vocês e tudo, não sei o quê. Eu só vou com uma condição. Ele falou, condição, cada um tem uma condição. O Amaral, envelope. Cada um... Se você fizer aquele 1 contra 1. Ele falou assim, eu gosto de comparação. Não faço, cara. Principalmente... Não faço, não adianta, não faço. O que você falou? Não faço. Você falou? Falei, eu falo o que você quiser, a gente vai conversar sobre vários assuntos, menos esse negócio de quem jogou mais. Você não exigiu? Porque não. O Vampeta que falou que você entregava... Não, mentira, o Vampeta não. Faço. Ele falou... Eu respeito quem faz. Lógico que eu respeito, acho legal pra caramba. Acho que já passou um pouco já, sabe? Já passou um pouco. Muita, isso, exatamente. Muito. Mas eu respeito, claro, e eu concordo com muita coisa, assim, sabe? O Amoroso gravou aqui, eu tava assistindo. Concordo com 100% do que ele falou, né? Enfim, mas eu não faço. Até por respeito. Assim, se você perguntar, o que eu vou fazer? Se você quiser fazer esse quadro, você vai perguntar, você ou sei lá quem? Eu vou falar, responde você. Aí se você falar, você, eu falo, a opinião é sua, entendeu? Eu prefiro que você fale ou a pessoa fale. O Marquinhos, ele perdeu para todo mundo. Até pro Jair, eu era titular dele. Então. Mas o perder para todo mundo, aí já... Porque assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sei o quanto eu lutei, né, dentro do meu trabalho, o quanto eu fui importante para os clubes que eu joguei. Tua história, né? A minha história. Então,
não é fácil a gente falar de qualquer um que foi melhor do que a gente, porque você olha para uma questão mais técnica, só que não sabe o quanto que tudo que a gente passa para chegar até ali, sabe? Tudo que a gente tem que abrir mão, os treinamentos, concentrações, viagens, enfim. Então eu sei a minha luta, da onde eu saí e o que eu conquistei, entendeu? Então para mim seria difícil eu falar, qualquer jogador, ele foi melhor do que eu. Só que eu também não consigo falar o eu, sabe? Eu não consigo. Isso não sou eu que tenho que falar. Quem tem que falar é você, é o torcedor do Corinthians, que eu aceito muito bem isso. Pô, sai uns vídeos, melhor seleção de todos os tempos. Aquilo me enche de orgulho, porque a opinião é dele. Tanto se coloca outro, tá tudo certo. A opinião é do torcedor, é da pessoa, não tem problema nenhum. Se eu ver uma pessoa, não, quem jogou mais, o Fábio, não sei. É só a maneira como eu olho para isso. Tem uma coisa que me... Eu não quero acabar com o quadro, não, pelo amor de Deus. Não, nem tem um quadro mesmo. É que a única coisa que me pega um pouquinho é o seguinte, vamos supor, o YouTube traz um público, às vezes, que é mais jovem. Sim. E ele não conhece. Não conhece. Sim. Para ter uma ideia de quem que a gente está falando, né? Sim. Mas, por exemplo, vamos supor, você acha que tem um estilo de jogo que é não tem melhor nem pior, que é parecido, um estilo que te lembra você. Hoje, eu acho que hoje o Gustavo Gomes, eu acho que é um cara que ele é zagueiro de verdade, sabe? Ele é um cara que a hora que tem que jogar, ele joga, ele faz os gols dele, e a hora que tem que chegar duro, ele chega pra caramba também. Ele sabe se comportar como zagueiro, sabe? Hoje a gente tem... um líder também. É um líder, é uma liderança, é o capitão do Palmeiras. Enfim, hoje a gente tem, e faz parte também desse novo modelo de jogo, os zagueiros são quase meias, né? Então, por exemplo, o Léo Pereira e o Léo Ortiz no Flamengo. Cara, eu gosto dos caras pra caramba. O Ortiz é um meia mesmo. É isso, eles são meias. Mas o Léo Pereira também é. O Léo, ele é um meia, ele é um lateral, ele sabe sair jogando, ele sabe driblar. E o futebol pede isso hoje. Às vezes isso é mais forte do que o lado do zagueiro, sabe? Então, assim, o cara às vezes não tem aquela chegada um pouco mais firme, mas ele te entrega muito na saída de bola, no posicionamento, na leitura. No zagueiro, é isso, cara. Então, assim, eu entendo essa nova geração, acho que é importante o futebol de hoje, porque, por exemplo, na minha época o goleiro não jogava. Eu recuar uma bola pro goleiro na minha época, porque era um crime pra mim. Atacante porque, assim, também não marcava eu tô transferindo na minha visão, né, na minha época, eu tava transferindo um problema que era meu, eu como zagueiro, como jogador de linha, eu tenho que achar uma solução para encontrar um volante, para encontrar um lateral, um atacante. Se eu passasse pro goleiro na minha época, eu tava transferindo uma responsabilidade, tava tirando uma coisa que eu não tô conseguindo resolver, tô jogando pra um cara que tecnicamente é pior do que eu. Tá jogando uma bomba pra ele. É isso, era o que eu tinha. Mas hoje o futebol mudou, hoje o futebol ele traz os atacante não marcava. Então tem um cenário. Então hoje o zagueiro meia, ele funciona muito bem, assim. Mas eu ainda olho pros caras que também sabem chegar um pouco mais firme, os caras que conseguem ter uma qualidade, como eu também tinha. Eu sabia sair jogando, eu sabia fazer uma tabela, eu sabia fazer gol, mas a hora que precisava jogar muito duro, eu também sabia. Se o jogo só pedisse isso, eu sabia fazer. Eu acho que hoje tem um pouquinho dessa dificuldade, sabe? Às vezes é um jogo mais duro, um jogo mais físico. Eu acho que esses caras têm um pouquinho mais de dificuldade, sabe? Mas são, enfim, dos que eu falei aí, o Gustavo Gomes, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, os caras são muito bons para a posição. A tua zaga da seleção brasileira, qual que seria seus zagueiros preferidos? Então, Edu, eu acho que tá desenhando, cara, para Marquinhos e Gabriel Magalhães. Você gosta? Eu gosto. Eu acho que o Gabriel é um cara que ele tem muita força física, eu acho que ele tem que estar no momento dele, sabe? Ele é um zagueiro que, assim, ele pode te entregar muita coisa, mas se escapar um pouquinho, se ele perder um pouco da confiança física dele, eu acho que pode ter um pouquinho de dificuldade. E o Marquinhos carrega a experiência, né, cara? É um cara que, enfim, de Copa do Mundo, um cara veste a camisa da seleção há muito tempo, então é importante você ter um cara experiente ali. Eu vi você conversando com o Amoroso também um pouquinho sobre, eu também acho que vai ser assim, talvez a gente veja o Militão na direita, o Alexandre na esquerda, para ter uma sustentação defensiva e você conseguir liberar um pouco mais do Bruno Guimarães para frente, né? E aí você não precisa avançar com os laterais, porque a seleção deve jogar com pontas ali. Então, cara, tem hora que você não precisa, né? Só você não trazer muitos caras para trás, muita responsabilidade defensiva dos atacantes de beirada, para os caras realmente fazerem esse enfrentamento de mano a mano. Então, acho que a gente pode ver isso. Pode ser que não, pode ser que a gente tenha de um lado um cara mais fisicamente mais forte para o ir e vir ali, e do outro lado um cara mais defensivo, mas eu acho também que a seleção vai ser desenhada dessa forma, ali. 4 caras mais defensores, o Casemiro ali como pilar, e aí dali para frente muito mais liberdade. Neymar vai? Torço muito que sim, Ale. Tem uma questão física, né? Que acho que todo mundo fala. É um gênio, é um talento, é um cara que, né, eu não concordo com 100%, sabe? Não, tem que estar 100%.
Tem caras que não precisam estar 100%, tem que estar 70%, 80% para produzir, né, o que se espera deles. O Messi, se o Messi for para a Copa, ele não vai estar 100%, né? Não, vai estar. Não. Mas ele é importante, né? Mas é importante dentro dos 70% dele, mais perto da área. É uma coisa que eu tenho também do Neymar, sabe? Eu acho que demorou muito tempo para a gente entender que ele tem que estar mais perto da área, sabe? Ele ficou muito tempo ali jogando no meio campo, tomando pancada ali atrás, num lugar que não tem muita necessidade. A gente vê aonde o Messi joga hoje, né? Jogou na Copa, aonde o Cristiano joga, protege, aonde o Arrascaeta joga. O Arrascaeta, qual foi o melhor ano do Arrascaeta? Quando ele entendeu que o meio campo já não é mais função dele. A função dele é com o pé próximo da área, é dar o último passe decisivo e fazer o gol. E é o que a gente torce para que o Neymar faça nessa Copa do Mundo, esteja bem fisicamente, recuperado clinicamente e que atue nessa função. Sabe aquele negócio assim de liderança? Eu, particularmente. Pô, ele começou a vir pegar a bola, como a gente viu, né, no Santos, no pé do zagueiro. Eu tenho autonomia, ele me respeita e fala, Ney, sai daqui, cara. Aqui você não tem importância. E esse passe que você quer dar aqui, eu sei dar. Agora o passe lá... O Zé Ivaldo. mas tudo bem, mas ele sabe dar. Tanto que o Neymar ele deu no Zé, o Zé deu um balão pra cima, né? De propósito também. E, enfim. Mas dessa função aí. Mas é isso, nessa função, sabe? Ô Capita, deixa eu falar. Eu torço muito para que ele vá. Você não gosta muito de falar, mas o público gosta de ouvir você. Vamos lá. Os caras gostam de ouvir. Então, é um presente que a gente dá pra mim, de te ver. E, eu te agradeço muito. Não, eu que tenho que te... Vamos lá. O público gosta de você, o público gosta de te ouvir, gosta de saber das suas histórias. Por isso que é importante, de vez em quando, aparecer. E agradecer mais uma vez a ESPN. Muito obrigado para toda a turma lá. E te ver de novo, né? Eu agradeço, Ale. Obrigado pelo convite. Ficar um ano. Prazer te ver. Não, a gente nunca mais vai ficar um ano, porque eu sei que você nunca mais... Até porque você nunca mais vai contar nenhuma história parecida com essa. Ela deseja a você muito sucesso. E o Costa. Deus abençoe muito sua vida. Que você conquiste seus sonhos aí, objetivos profissionais. Sua família é linda, cara. Tenha certeza disso, entendeu? Sua esposa, seus filhos, suas filhas, enfim. E parabéns pelo trabalho. Volto a repetir, cara. Eu falei muito com você sobre isso, cara. Você é um cara divertido, um cara que sabe levar essa alegria, mas é um cara que sabe muito de bola, que tem que ser respeitado por isso, cara, sabe? Porque, enfim, tem muito conhecimento aí envolvido e é um prazer, cara. Eu te amo e estou feliz pra caramba pelo papo. Foi exatamente como eu imaginei e queria que fosse, sabe, cara? A gente trouxe para uma linha que é mais minha, sabe? Enfim, não é séria, mas é a minha linha, né, cara? Cada um tem o seu jeito. E você, enfim, trouxe o seu programa e o seu quadro para uma linha que me deixou muito confortável e para mim foi um prazer gigante estar com você e sempre será. Capita! Valeu, meu irmão. Tamo junto, cara, viu? Valeu, pessoal! Valeu!